Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula 26 da nossa oficina de teatro online. Olha que alegria, a gente está aqui há 26 aulas. Então, aqueles nossos lembretes de sempre. Se você perdeu alguma das nossas aulas ou se você quer assistir alguma aula novamente, sim, elas estão todas aqui no nosso canal. Se você é aluno da oficina, coloque seu nome para a gente saber que você está presente. Se tiver no computador de outra pessoa ou usando um nickname, coloque seu nome para a gente saber que você é você. Como nós já falamos, durante o mês de outubro nós estamos homenageando alguns artistas dos palcos, das telas, alguns artistas importantes da nossa história. E hoje o nosso homenageado é cantor, compositor, comediante, produtor. Ele atuou em cerca de 115 filmes e na maior parte deles fazendo um papel cômico. Seu primeiro filme foi em 1935. Em 1920 ele já atuava em vários espetáculos. Quem sabe quem é, quem sabe quem é, quem sabe quem é? O nosso homenageado é Grande Otelo. Ele faleceu em 1993 na França, onde ele seria homenageado em um festival. Se você quiser saber um pouquinho mais desse nosso grande homenageado, dá uma procurada, dá uma pesquisada, tem muita coisa interessante. É uma aula, muitas imagens incríveis, ele em ação. Eu sugiro, hein? Então fica aqui a nossa homenagem a esse grande artista, Grande Otelo. Então, antes da gente entrar no conteúdo da nossa aula 26, vamos dar aquela volta no tempo para a gente ver um pouquinho dos exercícios que vocês mandaram. Lembra o que eu pedi semana passada? E a gente volta. A gente volta com as Zé Impressões. Vamos recapitular qual foi o pedido, porque eu vou ficar no pé de vocês. Atenção no pedido do exercício, no comando, lembram? O pedido era o seguinte, vocês iam pegar uma foto de vocês, se possível com algum distanciamento, ou seja, vocês mais novos, eu adorei que tiveram várias fotos de vocês pequenininhos nessa Semana das Crianças, todos lindos e lindas, maravilhosos e maravilhosas, mas enfim, vocês iam pegar uma foto e vocês iam contar uma história que não era a história da foto, mas que tinha a ver com aquela imagem.
Lembram que eu dei o exemplo do quadro do Charlie Chaplin? Que eu não contei a história do filme. Eu contei uma história que eu inventei olhando para aquela imagem. Tivemos coisas maravilhosas, mas uma coisa que eu vou voltar a falar é sobre o comando do exercício. O pedido era para vocês contarem uma história a partir da imagem da foto de vocês, inventada. Alguns de vocês fizeram a cena, podia até ser uma cena inventada, mas fizeram, ou seja, fizeram um exercício mais complicado do que eu pedi. Foi ótimo. Vocês entendem o que eu tô falando? Vocês fizeram super bem, vocês adoram e são craques na edição. Mas as cenas que vocês fizeram foram incríveis também. Muitas cenas eu fiquei na dúvida se era o que tinha acontecido na foto ou se vocês estavam inventando e contando super bem. Apareceu muita coisa bacana e eu vou dar alguns exemplos. Aquele nosso combinado, não dá pra falar de todo mundo, mas eu assisti a todos. Vocês estão sempre de parabéns. Eu adorei as fotos. E vamos lá para algumas observações. Nós tivemos uma foto de uma pessoa no avião, e aí a história contada era que tinha ido para o Havaí. Olha que maravilha! Tivemos uma foto de uma apresentação de turma, e aí a história era que aquela pessoa, aquela pequenininha, não queria se apresentar de jeito nenhum. Os pais tentaram muito, levaram a professora preferida, levaram um suco para ela, ela tacou o suco longe. E no final das contas deu tudo certo, mas ela ficou ali no palco, chorando, gritando. E vamos combinar que isso, quando é criança pequena, a gente faz: oh, mas será que isso aconteceu de verdade? Não sei. Eu adorei a história, adorei a foto. Tivemos uma que foi muito interessante, que era uma foto de um aluno em um dia lindo de sol, e ele começou contando a história de um dia de chuva. Eu falei, opa, mas foi incrível, porque era um dia de chuva na história, ele com a prima fizeram a dança do sol, e de repente o dia começou a melhorar. E virou aquele dia lindo e maravilhoso da foto. Tivemos um quase zumbi que estava mordendo a cabeça da mãe. E tivemos uma foto de família. E a história foi super bem contada porque o aluno era o capitão daquele barco que foi atacado. E ele, como comandante, como capitão, salvou toda aquela família. E no final ele quis tirar uma foto com a família para guardar de recordação. Excelente! Gostei muito da forma que a história foi contada, com o tom, com as intenções. Tinha um suspense ali, adorei, muito bom. Tivemos uma história maravilhosa de um competidor de judô que foi campeão em um campeonato internacional no Japão. E aí ele, ídolo, todo mundo querendo tirar foto com ele. E aí até a Rafaela Silva pediu para tirar foto com ele. Tivemos a foto de uma pessoa com desenho. E aí na história desenhar era uma solução para mais um dia de quarentena. Tivemos duas fotos de pequenininhos na praia. Uma era aquela menina linda, fofa, mas na praia triste, emburrada. E aí na história a mãe estava perguntando nas legendas se ela fez várias coisas, se ela escovou o dente. E ela sempre falando sim, sim. E a mãe falou, olha, não me desobedece. Senão você vai ficar que nem a sua irmã. E a irmã era aquela pequenininha na praia. E a mãe até fala uma frase que foi muito engraçada. É esse o futuro que você quer? Muito bom. E a outra foto na praia, era aquele menininho pequenininho lindo que estava na praia num calor de 41 graus. E aí ele foi com a família, eles lancharam, brincaram, caíram no mar, se divertiram. Tivemos uma pessoa se preparando para ir ao baile de carnaval. Tivemos uma pessoa que estava tomando sorvete e o sorvete era de tutti-frutti, aí ele ficou com a língua azul. Tivemos uma cena que não foi contada, que não foi inventada. Na verdade, a foto foi reproduzida com as irmãs com idades diferentes. Era a irmã mais velha com o bebezinho e elas refizeram a cena, a irmã mais velha e aquele bebezinho que já não era bebezinho mais, mas estava fazendo aquele bebezinho da foto, chorando. Tivemos maquiadora, tivemos uma história muito bacana, que era a aluna segurando, acho que eram 2 almofadas de coruja, e na história eram 2 corujas selvagens que ela achou na floresta, e a mãe não queria deixar ela ficar com as corujas, que ela enrolou no cobertor para tentar esconder, mas aí o irmão ajudou e a mãe deixou eles ficarem com a coruja. Imagina ficar com 2 corujas selvagens de uma floresta dentro de casa. Não pode, na vida real não pode, mas aqui no teatro pode, nas nossas histórias inventadas pode, é super bem-vindo. Enfim, tivemos muitos outros exemplos, muitas outras histórias, vocês arrasam como sempre. Quero atentar para uma coisa, atenção com as finalizações.
Na semana que vem a gente vai falar na aula sobre finalização, porque eu senti falta nos vídeos dessa semana de finalizar, né? Toda história tem início, meio e fim. Então a gente pensa como começa, como desenvolve, e a gente precisa pensar com carinho na finalização. Como acabar uma história, como acabar uma cena, mas isso já é assunto para a semana que vem. Hoje nós vamos falar de histórias reais e histórias inventadas. Vamos lá? Estou aqui desde o início do ano com vocês, a gente está se comunicando, eu estou conhecendo vocês, então nada mais justo que vocês me conheçam um pouquinho também, além do que vocês têm visto. Vocês sabem, né, claro, que eu me chamo Zé Elou, certo? Mas, na verdade, esse é meu nome artístico. Vocês querem saber qual é o meu nome verdadeiro? Eu vou contar pra vocês, hein, mas só pra vocês. Meu nome verdadeiro, meu nome real é Osvaldo Silveira, acreditem. Zé Elou foi um nome que eu criei depois que eu fui a uma consulta com uma vidente, que ela me disse que esse seria um nome que me daria muita sorte. O que eu fiz? Coloquei como meu nome artístico. Na verdade, eu sempre, desde pequenininho, sempre gostei de teatro. Acho que eu já comentei isso aqui. Sempre gostei de teatro. Mas, na época da faculdade, acreditem, eu me formei em astronomia. Sim, fui eu lá estudar as estrelas. Não as estrelas do cinema que a gente tem falado aqui, mas as estrelas, ó, do céu. Aí eu passei 4 anos em um lugar lá em Porto Rico, porque tinha os maiores telescópios do mundo. Mas como eu estava lá sozinho, não tinha como eu fazer teatro, né? Entendem? Eu estava lá estudando, tinha me formado, estava estudando as estrelas, não tinha como eu fazer aula de teatro. Eu gostava do que eu estava fazendo, estava ali no meio das estrelas, mas eu sentia muita falta de estar no palco, de estar falando sobre teatro, de estar trocando, de estar criando. E aí, eu lembro como se fosse hoje. Era mês de abril, estava frio, 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 frio. Eu pedi um sinal das estrelas para eu saber se eu deveria voltar para o Brasil ou não. Aí, olha gente, olha que incrível. Quando eu olhei no telescópio, eu vi 4 estrelas que estavam sempre apagadas. Elas começaram a brilhar. Começaram a brilhar muito, 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 muito. Pareciam que elas estavam brilhando para mim. Sei lá, eu comecei a imaginar, elas estão piscando para mim e elas estão falando: volta pro Rio, volta pro Rio, volta pro Rio, volta pro teatro. Pareciam que estavam gritando: volta pro Rio, Osvaldo. E aí eu não pensei 2 vezes. Voltei pro Brasil, voltei pro Rio, agarrei o teatro com todas as minhas forças e tô aqui, estamos juntos, graças a esse sinal. E eu diria até graças a essa sugestão da vidente. Olha que maravilha. Algum de vocês sabia alguma dessas informações? Que meu nome verdadeiro é Osvaldo, que eu me formei em astronomia, que eu morei em Porto Rico e que só depois de um sinal das estrelas eu voltei para o Rio, aceitei um nome que uma vidente tinha me sugerido e voltei a fazer teatro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Ou estão surpresos? Não sabiam? Nem eu. Eu não sabia simplesmente porque essa história não é minha. Eu não me chamo Osvaldo, eu não estudei astronomia, eu não morei em Porto Rico. Eu simplesmente peguei uma história que não é minha, me apropriei, ou seja, a partir do momento que eu peguei para mim e que eu falei, eu vou contar para eles essa história, ou seja, eu vou fazer teatro, eu vou contar uma história que não é minha, eu preciso me apropriar e contar como se fosse verdade. Então essa história não é minha, eu simplesmente me apropriei de uma história de outra pessoa e contei aqui para vocês como se fosse minha. Vocês acreditaram? Será que eu fiz bem? Será que eu passei verdade na minha atuação? Bom, isso não importa, isso a gente está exercitando. O mais importante é que na nossa aula de hoje nós já estamos falando disso. De pegar uma história que não é sua, se apropriar dessa história e contar para a plateia como se fosse sua, como se fosse verdade, que é o que fazemos no teatro. Mas preste atenção, hein? Os atores não são mentirosos, né? É uma coisa completamente diferente, não é uma mentira. Faz parte do nosso trabalho, a gente que trabalha com teatro. O que faz parte? Faz parte do nosso trabalho, né, de todos nós que trabalhamos com teatro, da vida, trazer verdade a uma história que de repente está no papel, que é um texto clássico, uma história que não é nossa,
E essa é a nossa função no teatro. A gente cria personagens, a gente interpreta histórias que não são nossas. Não necessariamente, a gente pode até interpretar histórias que são nossas. E a gente fala assim, aquele ator é bom, aquela atriz é boa, quando eles contam uma história e a gente, embarca, a gente viaja com eles, a gente acredita em tudo que eles estão falando, certo ou errado? Assim como eu sempre falo, já falei várias vezes na nossa oficina, que uma peça de teatro pode ser montada de várias formas diferentes, isso também acontece numa cena. A gente pode pegar a mesma cena e cada um vai fazer de uma forma. Nós já trabalhamos isso aqui também, de pegar o mesmo texto, cada um faz da sua maneira. Por isso que eu sempre digo, não tem certo, não tem errado. Pelo amor de Deus, não tem comparação. Cada um vai ter a sua concepção daquela cena, ou seja, vai olhar para aquela cena de uma forma e vai fazer para a plateia da maneira que ele pensou, sempre pensando que a plateia precisa entender, sempre pensando na melhor forma de contar aquela história, mas cada um da sua forma. E o mais importante, com sinceridade. Quando a gente vem falando desde o início das nossas aulas, daquelas palavrinhas, quem eu sou, onde estou, por que eu estou ali, como eu estou ali, é porque esses e outros estímulos ajudam a gente a nos colocarmos dentro daquela realidade, da realidade da cena. Às vezes é completamente diferente da nossa realidade. E esse é o bacana, quanto mais diferente, melhor. A gente pensar em tudo isso ajuda a gente a embarcar e contar a história como se fosse nossa. Vamos lembrar um pouquinho da nossa aula passada, que eu pedi para vocês pegarem uma foto de vocês, ou seja, uma foto de alguma coisa que aconteceu de verdade, e inventassem uma história a partir daquela foto, onde vocês não seriam mais vocês, o lugar que vocês estavam seria outro. Você partiu de um estímulo real, de uma fotografia, e criou uma história que não existiu, mas que a partir daquele momento existiu. E a partir do momento que vocês contaram pra gente, a gente embarcou, a gente acreditou. Esse é o nosso trabalho, esse é o bacana. Vocês estão se apropriando de um personagem. Se vocês contassem a história verdadeira, vocês estariam contando uma história também com início, meio e fim. E algumas peças de teatro, algumas cenas de teatro se inspiram em histórias reais, mas a proposta era que vocês criassem um personagem, acreditassem naquele personagem, se colocassem na pele daquele personagem que vocês inventaram. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é um documentário? Então, documentário é um gênero de filme. Quando você tem, por exemplo, romance, comédia, tragédia e muitos outros gêneros, a gente trabalha com ficção, né? Com coisas inventadas, com a cabeça do autor que escreveu aquela história. Nos documentários, a gente trabalha um pouco com a realidade. Eu só estou comentando isso para dar um exemplo dessa diferença entre verdade e ficção, não vamos chamar de mentira, entre o que é verdadeiro e o que é inventado. Por isso que eu toquei no assunto documentário. Porque normalmente nos documentários a realidade é explorada partindo de um ponto de vista para tratar de determinado assunto. E tem um documentário muito interessante que se chama Jogo de Cena. Jogo de Cena, que é um documentário sobre teatro do cineasta Eduardo Coutinho, que faleceu há alguns anos atrás. E ele, o Eduardo Coutinho, é considerado por muitas pessoas como o maior documentarista do mundo. Ele fez vários documentários. E esse documentário Jogo de Cena é muito interessante porque ele brinca com esse limite entre realidade e ficção. Para fazer esse filme, ele e a equipe dele, eles colocaram um anúncio de jornal chamando mulheres para irem num determinado dia, num determinado horário, num teatro, para contarem uma história da vida delas. O documentário partiu desse anúncio de jornal. Paralelo a isso, algumas atrizes conhecidas e desconhecidas foram convidadas para se apropriarem de algumas histórias daquelas mulheres e recontarem aquelas histórias da maneira delas. Depois, na montagem, os depoimentos reais foram misturados com os depoimentos que foram recontados pelas atrizes
que muitas vezes não eram conhecidas do grande público, tinham atrizes conhecidas também. Às vezes a gente ouvia a história de uma pessoa super verdadeira, que a gente achava, não, essa história é dela. E aí vinha uma outra pessoa, uma outra mulher e contava a mesma história de outro jeito completamente diferente, se emocionava de maneiras diferentes, mas que a gente falava, ai meu Deus, agora eu não sei se a história é dela ou se a história é dela. E termina o filme sem a gente ter certeza de quem é a história. Esse é o grande barato. Esse é o grande jogo de cena, né? Tínhamos pessoas contando histórias verdadeiras, tínhamos pessoas se apropriando de histórias de outras pessoas e contando como se fossem delas. E a gente fica assim, caramba, quem está contando história pessoal? Quem se apropriou? É muito bacana, é muito interessante. A gente não tira o olho do vídeo 1 minuto. Bom, e como eu disse, é sobre isso que nós estamos falando e é claro que será sobre isso a nossa atividade de hoje. A atividade que eu vou pedir hoje é muito bacana. E já estou pensando aqui nas famílias maravilhosas de vocês que adoram participar. Elas vão poder contribuir também nessa atividade. O que será? Vocês vão mandar um vídeo pra gente, onde vocês vão contar 2 histórias. Uma história vai ser sua, tá? Você vai escolher alguma coisa que você tenha passado em qualquer momento da sua vida que você vai contar pra gente. A outra história vai ser de alguém aí da sua casa. Ou você pode pedir pra alguém contar pra você, ou pode ser alguma história que você já tenha escutado alguém contar, ou pai, ou mãe, ou irmã, ou tio, ou avó, que você já tenha escutado, mas a história será deles. De um deles. Mas aí que tá a brincadeira, aí que tá o nosso jogo de cena. Não é a pessoa da sua casa que vai contar a sua história. É você, aluno, é você, aluna, que vai se apropriar da história dessa pessoa da sua casa e vai contar como se fosse sua. Ou seja, você vai contar 2 histórias. Uma que é sua e outra que não é sua, mas que você vai se apropriar e que você vai contar como se fosse sua. Entenderam? Não precisa e não deve falar essa é minha, essa não é minha. Não. O barato é a gente assistir, a gente tentar identificar as diferenças. É vocês perceberem as diferenças. Também não precisa fazer na ordem. Primeiro eu faço a minha, depois eu faço a que não é minha. Brinquem com isso, joguem. Mas é claro, não podem ser histórias muito longas. Por quê? Porque o nosso vídeo tem mais ou menos 1 minuto. Logo, as 2 histórias vão ter início, meio e fim, e cada história vai ter aproximadamente 30 segundos. A gente pensa, 30 segundos é pouco. Não é. 30 segundos é muita coisa. Não é para ninguém correr. Lembrem de articular. Se passar um pouquinho do tempo não tem problema, mas não dá para passar muito do tempo. Então, esse vídeo deve ser feito com o celular na horizontal, deitado, deve ter aproximadamente 1 minuto, as 2 histórias juntas, e são vídeos que devem ser enviados no nosso grupo de WhatsApp, até quando? Devem ser enviados até segunda-feira, 9 horas da noite. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula que foi pensada e feita com muito carinho. Eu adoro estar aqui com vocês. Lembre-se, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Chamem os amigos para se inscreverem, para ativar as notificações. Curtam os nossos vídeos, deem aquele like. Chamem os amigos, se eles gostarem do vídeo. Pergunta, já deu like no vídeo da nossa oficina? A aula está terminando, mas eu estou indo lá para os comentários, então vem. Vem comigo para a gente trocar uma ideia. Se tiverem dúvidas, podem perguntar à vontade que eu respondo para vocês. Então, a aula termina aqui, mas o papo continua um pouquinho nos comentários. E eu já estou aqui ansioso, querendo ouvir as histórias de vocês. Enfim, esse será o nosso grande jogo de cena. Agradecemos sempre de coração, imensamente, a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar, que realiza tão lindamente essa nossa oficina. Divirtam-se, alegria, animação, criatividade e vamos lá para os comentários. Aguardo as atividades de vocês e nos vemos sábado que vem. Beijo, obrigado!